Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Eu não vou pedir para vocês repetir, não. Não foi muito forte o boa noite, mas não vou pedir para vocês repetir, não. Na próxima, vocês falam mais forte, tá bom? Tá bom assim? Irmãos, eu estou muito contente por Deus ter me proporcionado alguns momentos de edificação, de fortalecimento espiritual. Enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, eu estava pensando aqui, como Deus é bom, como o Senhor Ele nos traz a este lugar de adoração, onde nós podemos e temos toda a liberdade para falar com Ele. Eu tive em Campinas, participando de uma conferência de plantação de igreja. E lá a gente ouve alguns testemunhos assim que mexem com a gente. E a gente fala assim, olha, a gente precisa fazer mais. A gente precisa buscar mais a Deus, se envolver mais com o Senhor, com as coisas de Deus. Enquanto nós temos essa liberdade. A Luciana falou do Everton, né? O reverendo Ronaldo Lidório, que foi missionário na África por muitos anos, e hoje ele trabalha com tribos do Amazonas. Ele contando um pouco da sua experiência, da sua história de vida junto aos Cocombas, que é uma tribo da África. E ele passou algumas dificuldades, mas, sobretudo, Deus sempre ali com ele, abençoando. E eu lembro de algo assim que ele contou, que ele chegou numa tribo e a África tem muitos dialetos, né? E o chefe da tribo tinha um nome muito parecido, né, com o nome com um cachorro na língua africana. Então, a diferença era simplesmente na entonação. Por exemplo, ele falava Naá, que era o nome do chefe da tribo. E se ele falasse Naá, é o nome do cachorro. Cachorro. Na língua africana. E ele disse que ficou muito tempo praticando isso, falando isso, a questão da entonação, porque eles chamam Naá e Naá. Não tem diferença nenhuma. Mas um era o nome do chefe da tribo, o outro era cachorro. E com medo dele chamar o chefe da tribo de cachorro, ele ficou treinando várias vezes a entonação. A gente vê tanta dificuldade com isso. E a gente, com essa liberdade de poder louvar a Deus, nós temos que aproveitar isso. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 13. Efésios 6, verso 10 até o verso 13. Como eu havia dito, nós vamos meditar, nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. Esse sermão que eu vou pregar esta noite é baseado no sermão, no estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, muita coisa aqui que eu falo, que eu menciono, é dele. Eu queria trazer para a nossa reflexão nesta noite algo baseado nesse texto sobre batalha espiritual. Efésios capítulo 6, o verso 10 até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra, nós cremos, ó Pai, que o Senhor fala ao nosso coração. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor falando.
E nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê a compreensão daquilo que Tu tens falado, Senhor, conosco. Nós queremos, ó Pai, absorver, ó Deus, os Teus ensinamentos, ó Deus, para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, resistir no dia mal, permanecer firmes, inabaláveis. Deus nos ajuda, Pai, nos capacita através do Teu Espírito Santo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema batalha espiritual é um assunto já um tanto batido, é um assunto já bastante discutido, é um assunto talvez mal interpretado, é um assunto confuso para muitos, é um assunto que há tempos atrás tornou-se obsessão para alguns, não é? E hoje nós podemos então olhar para esse texto, nós podemos aprender algumas coisas, algumas verdades para a nossa vida cristã. Nós podemos pensar junto nesta noite sobre batalha espiritual. Gosto da frase do reverendo Hernandes, quando ele diz que a vida cristã não é uma colônia de férias, a vida cristã não é um parque de diversão, a vida cristã não é uma redoma de vidro, não é ser cristão não é estar imune a qualquer tipo de dificuldade, ser cristão não é viver num mar de rosas. Ser cristão é viver em luta, é conflito, é batalha. Todos os dias nós vivemos diante de uma guerra. E é importante nós entendermos que nesta luta nós temos 3 inimigos básicos. O primeiro inimigo que nós temos e que a Bíblia nos apresenta é a carne. E a carne aqui não é o nosso corpo. A carne aqui, ela não é pessoas, mas é dependência pecaminosa que está dentro de nós e que nos puxa para fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. É aquilo que se rebela contra Deus. É aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nós temos o segundo inimigo, que a Bíblia também nos apresenta, que é o mundo. E o mundo é o sistema corrompido, o sistema maligno. O mal que está posto no maligno é deste sistema que o diabo é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus desse século. O diabo não é Deus do céu, não é Deus da terra, do mar, das coisas criadas pelo Senhor, mas a Bíblia diz que ele é Deus deste século. Mundo que a Bíblia se refere é essa inversão de valores, é esse mundo corrompido que caminha a passos largos, se distanciando de Deus. É isso que a Bíblia apresenta como mundo. Portanto, nós temos o primeiro inimigo, que é a carne, nós temos o segundo inimigo, que é o mundo, e nós temos o terceiro inimigo, que é o maligno, com as suas hostes caídas. E é sobre este assunto que nós vamos tratar nessa noite, é sobre isso que nós queremos meditar um pouco. Quando nós falamos em batalha espiritual, nós temos que tomar alguns cuidados. Temos que tomar cuidado com os 2 extremos. O primeiro extremo é subestimar o inimigo. Algumas pessoas, alguns teólogos liberais, dizem que o diabo ele não existe. Dizem que o diabo é uma lenda, é um mito, é apenas uma energia negativa. Nós precisamos entender que nada mais serve, ou melhor dizendo, nada serve mais que para o diabo quando as pessoas ignoram a sua existência. E todas as vezes que as pessoas negam que o diabo existe, não há satanismo mais perverso e mais perigoso do que isso, do que negar a sua existência. Portanto, aquele que nega a sua existência serve ao seu interesse. Portanto, irmãos, aqui a gente tem o primeiro extremo, que é negar a existência do diabo. Alguns acreditam que ele não existe, e muitos têm pregado sobre isso, que é uma força negativa, é um mito, é uma lenda, é alguma coisa do gênero. A Bíblia diz que nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Nós precisamos entender quem é o nosso adversário e como ele age. E aqui eu quero só citar um exemplo, não é? Talvez um exemplo que todos possam entender, que é um time de futebol.
Por exemplo, né? Um time de futebol, quando ele entra em campo contra um adversário, em tese menor, com menos capacidade, às vezes ele entra o que nós chamamos de salto alto. Ele subestima o seu adversário. Toda vez que ele entra desta forma para competir, para jogar com um time inferior, em tese, às vezes ele perde. Né? E quando perde, nós entendemos, perdeu porque subestimou o inimigo, perdeu porque entrou de salto alto, perdeu porque ignorou o adversário. E nós precisamos entender que quando a gente ignora, quando a gente subestima, é isso que o diabo quer. Então nós não podemos ignorar os seus ardis. E o segundo perigo, tão nocivo quanto a este, é de superestimar o inimigo. Em décadas passadas, nós tivemos uma onda chamada de batalha espiritual, e esse era o tema, e muitas das igrejas falavam mais do diabo do que de Jesus. Passaram a se deleitar mais no diabo do que no Senhor. Uma verdadeira obsessão. Alguns estudiosos falavam, por exemplo, de questões territoriais, demarcando territórios. Né? Então, conta-se que para abrir uma igreja, alguém ia lá e fazia uma pesquisa acurada para saber qual era o demônio que mandava naquela região, e enquanto não amarrasse aquele demônio, não poderia estabelecer uma igreja, porque ali deveria anular as forças malignas para que então estabelecesse um trabalho, estabelecesse uma igreja. Houve um tempo que tudo era o inimigo, né? Tudo era o diabo. Se alguém andasse na rua, tropeçasse, é o inimigo. Né? Então, qualquer coisa, a questão das mensagens subliminares e muita coisa, então, as pessoas estavam supervalorizando isso. Irmãos, nós precisamos entender que esta visão, ela é um equívoco. O diabo ele não está preso a estas coisas, não está preso geograficamente, não se pode amarrar o diabo nesse sentido. Então, quando as pessoas elas começam a andar por esse caminho, elas também servem ao diabo. Tanto aquelas que ignoram, como aquelas que supervalorizam. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo dele. Mas a Bíblia também diz que nós devemos resisti-lo. Mas antes de resisti-lo, nós temos que sujeitar a Deus. Porque ninguém é forte suficientemente para vencer esta luta, a menos que se refugie em Deus, a menos que se esconda em Deus, a menos que dependa de Deus. Portanto, irmãos, nesse texto, nós podemos aqui, depois dessa introdução, aprender a primeira lição. O verso 12, o texto que nós lemos, nos ensina a primeira lição, diz assim, olha: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele fala contra quem não é essa luta. E ele nos apresenta isso, ele diz, olha, Paulo faz questão de dizer contra quem não é essa luta. Ele diz, nós podemos muitas vezes se equivocar com respeito ao nosso verdadeiro inimigo, contra quem nós lutamos. Paulo está dizendo que o nosso verdadeiro inimigo não é o homem. O nosso verdadeiro inimigo não é a mulher. O nosso verdadeiro inimigo não é uma instituição, não é um partido, não é um grupo, não é um segmento da sociedade, não é uma pessoa em particular. Muitas vezes, nós travamos verdadeira guerra contra pessoas. Nós agredimos e somos feridos. Nós atacamos e somos atacados. Nós machucamos e somos machucados. Porque nós julgamos que o nosso adversário é uma outra pessoa. E nós começamos, então, a lutar contra pessoas. Nos equivocamos com relação ao nosso verdadeiro inimigo. Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne, sangue. Nós nos equivocamos quando pensamos que o nosso problema é o fulano. Nós erramos quando nós pensamos que o nosso problema é o Beltrano ou o Cicrano. E alguns nessa tentativa chegam até mesmo a eliminar as pessoas. Gente que chega a anular as pessoas, riscam da sua agenda,
e passam a viver ignorando aquela pessoa, como se isso pudesse resolver o problema. E não resolve. Porque o problema não está na pessoa, mas quem está por trás da pessoa. Eu lembro que a Bíblia nos traz um fato muito interessante, quando Jesus ele vai contar aos seus discípulos sobre a sua missão, que ele está indo à cruz, e era necessário que ele morresse, e ao terceiro dia ele ressuscitasse, e aí Pedro chega para Jesus e fala, não, Senhor, que isso não te aconteça, que isso não suceda com o Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. É interessante como o diabo ele sugestiona, como ele oprime, como ele pode, de fato, oprimir alguém e sugestionar algo para as pessoas. E muitas pessoas podem ser usadas pelo diabo para nos atacar. Mas a nossa luta não é carne ou sangue. Agora, se não é contra carne e sangue, contra quem é? Quem é o nosso verdadeiro adversário? Aí o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, né? Ele fala que a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele fala que o nosso adversário é o diabo. É ele que é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele é o anjo caído. A Bíblia diz que ele é a estrela caída. A Bíblia chama de adversário, de Satanás, de Apolion, de Abadom, de tentador, de maligno, de enganador. A Bíblia chama de pai da mentira, de assassino, de antiga serpente, de dragão. A Bíblia também chama de príncipe da potestade do ar, o Deus desse século. A Bíblia nos mostra que ele tem um currículo que realmente pode impor terror às pessoas. Mas aí a gente pode se perguntar, mas o diabo é onipotente? Sim ou não? Hã? O diabo é onipotente? Não. O diabo é onipresente? Também não. Ele é onisciente? Também não. Esses atributos pertencem única e exclusivamente a Deus. Ele não é nada disso. Mas como é que ele age? Como é que ele pode agir aqui no Brasil e lá no Japão, lá no Senegal, em tantos outros lugares? Como ele age em todos os cantos? Como é que ele faz isso? Como é que a gente explica as ações do diabo em vários lugares ao mesmo tempo? Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma verdadeira hierarquia no reino das trevas. Há uma verdadeira hierarquia. Os demônios agem numa escala entre aquele que é mais forte ao menos forte, e eles agem desta forma, né? Porque há uma organização, há uma verdadeira organização maligna. Agora, deixa eu perguntar à igreja, aonde você acha que o diabo vai mandar os seus soldados mais fortes? Numa boate ou numa igreja? Aonde você acha que o diabo vai mandar um dos seus guerreiros mais poderosos? É numa balada, num barzinho ou na reunião de oração? Aonde você acha que Satanás vai perturbar mais? Vai mandar os seus guerreiros, os seus soldados valentes, mais valentes? É para acompanhar as pessoas que estão lá no mundo ou acompanhar você, te rodear? A quem você acha? Porque aqueles já são dele. Então ele vai tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Ele vai tentar roubar a tua paz. Ele vai tentar tirar a tua alegria. Ele vai tentar matar a tua comunhão com Deus. E ele veio para isso, para matar, roubar e para destruir. Portanto, o apóstolo Paulo, ele escreve aos crentes em Éfeso para que eles estivessem atentos a isso. Porque a Bíblia diz assim que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã,
O diabo não dorme. Eu ouvi alguém dizer que ele age 25 horas por dia. Aí você me pergunta, mas pastor, só tem 24 horas, mas ele arruma 1 hora a mais para poder perturbar e tentar entrar na tua vida. A Bíblia diz assim que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra o quê? As astutas ciladas. Você sabe o que é cilada? A palavra cilada significa, do grego, armadilha, estratagema, método. Ou seja, Satanás ele tem os seus métodos, ele é organizado. E ele usa todos os seus métodos, a sua estratégia para tentar enganar, para tentar prejudicar e para atacar você. Ele sempre vai te atacar na área que você é mais vulnerável, na área que você é mais fraco. Você pode ser muito honesto, mas fraco na área sexual. Você pode ser muito tranquilo, mas você pode ser desonesto. Você pode ter autocontrole emocional, até mesmo na área sexual, ser muito honesto, mas você pode ser destemperado, explosivo. E é justamente nessas áreas que o diabo vai te atacar. E deixa eu contar uma ilustração a vocês. Um casal que estava na praia, estava namorando na praia, vai até aquelas barracas de lanche e pede lá um x-salada, não é? Romântico, na beira da praia, comer um x-salada. Então, o casal está lá, e aí pede para o homem que prepara o lanche lá, e ele prepara. E na hora de entregar o lanche, ao invés de entregar o lanche, ele entrega um pacote cheio de dinheiro, que é todo o dinheiro ali que durante o dia, que ele arrecadou e tal, enfim, todo o seu lucro, e ele entrega aquele dinheiro, aquele pacote de dinheiro, ele entrega ao invés do lanche. O casal pega aquele pacote, vai até o banquinho na areia da praia, e ali ele abre o lanche, e eles veem aquele monte de dinheiro, e o casal, então, ele decide entregar o dinheiro e dizer, olha, você se enganou, nós pedimos aqui um x-salada e veio aqui esse pacote de dinheiro, está aqui, ó. O senhor se enganou, o senhor errou. Aí aquele homem fica tão contente e ele fala, olha, eu nunca vi pessoas tão honestas como vocês, né? Que é muito dinheiro, do dia todo aqui vocês entregaram a mim, então, olha, isso aí precisa ser divulgado, isso aí, né? Isso aí é um exemplo a ser seguido, né? Então vamos chamar a imprensa, vamos chamar os jornais, vamos divulgar isso aqui, olha que maravilha, vamos tirar fotos aqui, você é muito honesto. Aí o rapaz encostou no homem do lanche e falou, olha, não faça isso, nada disso, você não precisa fazer isso não. E o homem insistiu, ele, não faça isso não. Depois ele percebeu que aquela mulher que estava com ele não era a sua esposa, ele estava com outra. Ele era muito honesto, mas era fraco na área sexual. Portanto, o diabo ele tem estratégias, ele tem métodos para nos atingir e ele vai tentar nos atingir, nos derrubar naquilo que nós somos mais vulneráveis, naquilo que nós somos mais fracos. Bom, já vimos contra quem nós não lutamos contra carne e sangue. Já vimos quem é o nosso inimigo, já vimos que ele usa estratégias, métodos para tentar nos destruir, mas agora nós precisamos entender uma coisa, que Deus, ele nos dá recurso para nós vencermos esta guerra. E essa guerra, como eu disse na introdução, essa guerra ela não tem uma trégua. Essa guerra, ou nós somos guerreiros, ou nós somos vítimas, ou nós partimos para cima, ou nós nos acovardamos e somos enlaçados pelo inimigo. Não existe aquela coisa de você levantar a bandeirinha branca e dizer, olha, eu me rendo, vamos ficar em paz aqui. Não. Essa guerra, queira ou não queira, você está em guerra. Você está na luta, e você trava essa luta todos os dias. Você não pode ver, mas os anjos do Senhor estão ao seu redor, mas o diabo vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, irmão, nós não podemos dar brecha para o diabo. E tem muita gente dando brecha para o diabo. E depois não sabe por que a sua vida é toda torta. É crente em Jesus, mas abre verdadeiros flancos para o inimigo. Quer ver uma coisa?
Se você estiver magoado, você está abrindo brecha para o diabo entrar na tua vida. A Bíblia fala que nós não devemos guardar mágoa. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mágoa, ressentimento. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento. Temos que resolver os nossos conflitos emocionais, sejam quais forem, e lançar diante de Deus e resolvê-los. A Bíblia fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Ou seja, só em Deus, andando com Ele, ligado a Ele, vivendo com Ele, sendo fortalecido por Ele, é que nós podemos vencer esta guerra espiritual. Uma arma carnal, ou tentar lutar com as nossas próprias forças, não resolve nada, não adianta nada. Nós precisamos entender e aprender o que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja. Porque ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir firme no dia mau. Os dias que nós estamos vivendo são maus. Estamos vivendo dias maus? Sim ou não? Os dias são maus? Mas há um outro conceito também de dias maus. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui. O dia mau, se a gente pensar numa guerra, um desses filmes do gênero, você já viu na televisão essas guerras, como acontece? Filme de guerra aqui, alguém já assistiu filme de guerra? Hã? Já assistiu filme de guerra? Sabe como que é aquele confronto, aquele embate, não é? E aí, de repente, há um silêncio, há uma trégua, onde todos pensam que não vai acontecer mais nada. Mas aí, o exército do inimigo, ele muda o seu método, ele muda a sua estratégia. E aí, quando todos pensam que está tudo bem, ele ataca, de repente, e pega o outro de surpresa. O dia mau é isso. O dia mau é quando você deixa de orar. O dia mau é quando você deixa de meditar na palavra de Deus. O dia mau é quando você deixa de vir na igreja. O dia mau é quando você vai se afastando de Deus aos pouquinhos. E aí você começa a pecar aqui. E aí você começa a pecar ali. E aparentemente parece que está tudo bem na tua vida, nada aconteceu. E você fala assim, olha, Deus é misericordioso. Deus é bondoso, vou pecar mais um pouco. E você começa a afundar no pecado. E parece que nada acontece, está tudo bem, tranquilo. Né? Você continua crente, você faz as suas orações de vez em quando você lembra. A sua vida espiritual está um fracasso, você está fraco. E aí você começa a se envolver com o pecado, parece que nada acontece. Até que, de repente, Satanás se levanta contra a tua vida com um grande ímpeto, com grande fúria. E você não tem tempo de fazer nada. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, por isso que há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Gente não só doente espiritual, mas gente doente física. Eu conheço gente e já vi gente ficar doente por uma seta maligna. Inclusive, ouvi alguns casos nessa conferência também de gente que ficou doente. Porque brinca com as coisas de Deus, se afasta do Senhor, se torna presa fácil para o diabo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é para imprimir terror a ninguém, mas é simplesmente para a gente repensar como é que nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos vivendo diante de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, deixar de viver uma vida medíocre, deixar de viver uma vida superficial, espiritualmente falando, e viver uma vida com mais profundidade, com mais comprometimento, com mais sinceridade. E aí o verso 13 diz assim, lá do capítulo 6, o verso 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Isso significa dizer que depois nós vencemos a guerra, nós não podemos cantar vitória ou ficar se alegrando.
como volta aqui a um time de futebol, ganhou um campeonato, começa a comemorar, esquece que está disputando outro campeonato. E aí então começa a comemorar e o outro esquece. E aí começa a perder, né? Porque está comemorando vitórias do passado. A nossa vitória do passado não nos ajuda na guerra do presente. O que você venceu ontem não te ajuda hoje. E a tua vitória hoje sobre o pecado não vai te ajudar amanhã. Cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, você venceu hoje, você tem que vencer amanhã, você tem que vencer depois. E assim, até a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que prevalecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas é todos os dias, a nossa luta é todo dia. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos ficar comemorando a vitória de ontem. Nós precisamos lutar todos os dias, sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, tomar toda a armadura de Deus, estar firme contra todas as ciladas do inimigo, para que, de fato, nós possamos, no dia mau, permanecer firmes. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e nos capacite a andarmos desta forma, a viver desta forma. A não desanimarmos, não esfriarmos, não esmorecermos, mas permanecer firme, porque só há um caminho. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro jeito. E nessa luta, ou nós somos de Deus, ou nós vencemos com Deus, ou nós somos vítimas e vamos perecer, vamos sofrer. Eu queria deixar essa mensagem ao teu coração e saber que Deus, Ele nos capacita a vencer todos os dias, desde que a gente se submeta à sua vontade. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu nome é santo. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nessa noite, Senhor. Embora seja uma palavra simples, mas contudo profunda, Senhor. Uma palavra que tem falado ao nosso coração, uma palavra que tem nos desafiado a vivermos neste mundo, Senhor, mundo que jaz do maligno. Ó Deus, a tua palavra tem nos desafiado a lutarmos, Senhor. Lutarmos e vencemos contigo, Senhor, a carne, o mundo e o inimigo, Senhor, das nossas almas. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos revista de toda a armadura, ó Deus, e que a gente possa permanecer inabalável, permanecer firme, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Pai. Ó Deus, aplica no nosso coração, para que a gente viva assim, Senhor, buscando, nos dedicando, nos comprometendo com o Senhor. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.